Programa de hoje, um dos maiores advogados dessa nação. Eu começo a dar valor às coisas que importam na vida. O cara que manja tudo sobre os crimes cibernéticos. O presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes. O homem da fala mansa. Ai, que o presente é que importa. Doutor Luiz Augusto Durso. Tá aqui o doutor Durso, este homem, este mito, que quase foi para o saco. É, de noite. Quase vocês perderam, doutor Um advogado consagrado. É, mas graças a Deus tá bem, né, doutor? Eu sou novo, mas a vida... A vida é assim, por isso que a vida é boa. Porque a vida nos prepara essas surpresas. Por isso tem graça viver. Se a gente soubesse tudo da vida, Mas foi não uma ia ter lição. graça. Uma lição pra mudar algumas coisas na minha vida. Tipo o quê? Cuidar mais da saúde, né? Trabalhar um pouco menos. Mas você é moço. Mas foi um susto. Hábitos, menos uísque. Eu sabia que eu tinha o cálculo já há 2 anos. Ele sai na semana que eu tô há 30 horas no Brasil, na China. Então alguma lição deve existir aí, né? É ir num lugar assim que a gente confia muito, né? Que é perto. Que é perto. Eu fui. perto. Legal, o hospital lá é interessante. Eu passei Na um China? dia no hospital, fui muito bem atendido, a medicina é bacana. Mas me faltou Não é igual a medicina coragem. brasileira. Não é. Inclusive, eu acho que o Brasil devia ser o centro mundial de medicina. É verdade. Se o Brasil tem uma coisa boa, é medicina. Isso é verdade. O Brasil, ele poderia ser o centro médico do mundo. É verdade. Porque você pode ver, os caras que moram nos Estados Unidos, muito brasileiro que mora nos Estados Unidos, repórter vesgo, tudo metido. Vem fazer exame no Einstein. Vem fazer exames no Brasil. Todos Mas também vêm é porque fazer. é mais caro lá, né? É mais caro e é bom. O Brasil é bom, não é porque é mais caro, é porque o Brasil é bom. E o Brasil já tem o SUS, já tem um monte de hospital. Tem muito hospital de universidade, tem aqui a gente tem Unicamp, tem polo. O Brasil poderia ser um país de referência em medicina, pô, né? Eu tomei uma decisão, eu podia operar lá, que era para passar o duplo J, né, liberar um pouco do rim, mas eu preferi arriscar, voltar e paguei um preço, porque eu fiquei com 8 horas de cólica renal no voo. Nossa, Deus me Mas você não tomou Tomei morfina? tudo que eu tinha. Tinha todo tipo de Eu medicamento. já fiz 4 vezes essa operação. Eu já fiz uma vez, mas essa foi triste. Mas tá bom, passou. Estamos aí. É isso aí. Uma pedra já saiu. Uma pedra. beber mais água. Que é uma pedra. No nosso caminho. Para quem já tem as pedras. no caminho, construa o seu castelo. Isso, Fernando Pessoa disse isso. Vou vender. O pessoal no OnlyFans tá vendo qualquer coisa, acho que eu vou vender essas pedras. Ô, doutor, qual é a pauta de hoje? É o... Nego Di. Nego Di? Internet, tem tudo a ver com o doutor. Nego Di. Golpes, rifas, a influência que você tem, o engajamento para, né, se beneficiar. É isso aí. Eu acho que o Nego Di é inocente. Eu não sei, Emílio. Eu não vim fazer juízo de valor, mas vim contar o caso. Porque ele está condenado agora e ele falou mal do governo. Então acho que já tem uma perseguição para ele imediata. Fizeram analogia. Isso, eu acho. Eu não acho que tem essa ligação direta, porque é um caso que vem sendo investigado há um tempo. São algumas mãos que decidem, né? Tem um delegado que cuida do caso, está lá em Porto Alegre. Na segunda-feira à noite, um habeas corpus foi analisado, é um outro juiz, e foi negado, inclusive, mantendo a prisão de Nego Di. E nós estamos falando, Emílio, de 370 vítimas. A questão é a responsabilidade do Nego Di. Primeiro, ele como influenciador nessa história. Então ele, com 10 milhões de seguidores, postava nas suas redes sociais: olha, comprem os ar-condicionados, tá com preço muito bom. Num podcast ele falou: loja é minha, pode confiar. Não era Chancelou. Ferrari por 30 centavos? Não, era ar-condicionado que à época custava R$1.000, no site dele, ou que ele é sócio, estava sendo vendido por R$650. Quase metade do preço. Mas, doutor, indo pro juridiquês aí, por exemplo, uma empresa vem eu e o Morgado, fala assim: olha, vocês dois aí, a gente vai fazer uma rifa. Certo. A gente vai fazer uma rifa de um carro. Bora. Aí vocês vão lá, você e o Morgado, vocês vão lá e vocês colocam no Stories. Aí, e fala pra gente: ó, não, a gente vai entregar e tal, a gente assina, faz o negócio. Só que a gente não sabe que a empresa é pilantra. Como é que é? Tem que ser sócio, se a gente só falar
E com um contrato de que é só um anúncio, a gente ficaria tranquilo, ou só por anunciar isso a gente teria culpa também, sem saber? É boa a pergunta. O influenciador é responsável por aquilo que ele divulga? A resposta é que ele é responsável, e aí você teria que, diante de uma investigação, de um questionamento, demonstrar que você foi diligente, que você realmente não tinha meios de saber que a empresa que você divulgou, não precisa ser sócio, cometeu algum tipo de ilícito ou aplicou alguma fraude. No caso concreto, né, no caso do Nego Di, me parece que ele era sócio. Isso atrapalha mais a Aí é mais dele. grave ainda. Exato, porque ele não foi contratado. Ele não é um influenciador. Pera lá um pouquinho, doutor. Repare bem. Pera lá um pouquinho, repare bem. Quanto é que tá o quilo do ovo? Eu pergunto a vocês agora, dessa mesa fantástica, dessa mesa maravilhosa. Doutor, claro. Doutor sempre. Isso aqui é o que manja mais. Claro. Quem no Brasil vai preso desta maneira por estelionato? Ninguém! Emílio. Ninguém! Esse ponto é bom. Que tem as câmeras, Senão que não tem as sobrava quase notícias. nenhum coach Esperando aqui, sair do né? carro. Se isso fosse a regra, não ia ter ninguém na rua. Não ia ter uma internet. Esse é estelionato, não é? É, Quem é que um no dos Brasil vai crimes. estar preso por estelionato? Você conhece? A razão é a seguinte. Aí, Estelionato. tá explicado por que ele tá em cana. Por quê? Porque o Mexeu cara com gente mexeu, grande. Você crê nisso, Mexeu com muito? gente mexeu grande. em algum vespeiro. Peixe grande. Alguma coisa esse Entendi. cara mexeu. Tá. Entendeu? Bom, pena, por que as pessoas não estão presas? No estelionato, em regra, pena de 1 a 5 anos. Então, normalmente, você vai... Responde em- Pena mínima, substitui. primário. Segunda coisa, a ação penal do estelionato recentemente foi alterada. Hoje ela é mediante representação. E a vítima tem 6 meses. Então, se ela não procura a polícia e representa formalmente, se ela procurar 6 meses e 1 dia... nada pode ser feito contra o autor. Também tem esse prazo legal que faz as pessoas não procurarem a justiça. No caso concreto, eu vi a entrevista do delegado que cuida do caso e eles estão querendo incluir a história do Nego Di como concurso. E aí, para cada estelionato, seria 1 a 5. Somando as penas, fica gigante, 370 vítimas. Então, se for isso, a pena fica muito elevada. E aí você vai ver gente sendo preso por estelionato. E no caso dele, ele está preso. Lógico que é preventivo, mas... algumas questões sem fazer juízo de valor a gente vai Não, acompanhar. mas e as rifas? Porque uma vez me falaram assim, ó, você não pode fazer sorteio, você não pode fazer nada sem a permissão da Caixa. Exatamente. Então, isso é ilegal no Brasil, É você não proibido. pode fazer. Você só pode fazer esse sorteio se você tiver a prévia autorização da Caixa Econômica Aqui, por exemplo, se a gente for dar um prêmio, Tem que ser concurso falar, vamos cultural. dar agora, sei lá, uma Se for caneca. gratuito, né? Vamos dar uma caneca, acho que tem um valor, deve ter um valor. Mas se fosse qualquer coisa, você precisa ter autorização da Caixa Econômica. É isso Tem aí. que pagar Mesmo lá. gratuito? Tá vendo, Zuckerman? Qualquer coisa. Qualquer coisa é Você quis Caixa. fazer o sorteio? Sorteio é tudo Caixa. Caixa. Tudo é Agora, Caixa. você falou de concurso cultural, é uma seu forma que às sorteio? vezes faz para sorteio de livro, Isso. etc, que não tem custo. Mas a regra é que todo sorteio deve ser previamente... Inclusive, esses influenciadores se envolveram muito nessas histórias, porque saíam de reality show com muitos seguidores, que é o caso do Nego Di, tinha 10 milhões de seguidores, inclusive Caraca. a rede social dele tá sumida, né? Ele, não sei se foi banido ou se ele suspendeu o Instagram, você não acha? E eles participavam de sorteios, rifas, um monte de concurso. Precisa da autorização prévia. Doutor, o Delari pediu um break. Um break para Dedê? Então, Dedê, por favor, um break para Delari. Diego Delari. Delari. Delari, eu vou te falar. Diego Di. Já foi uma situação... O que mais? Olha, mais? você tem uma vasta experiência, né, na internet com influenciadores. Num passado não tão distante, a gente teve o caso das criptomoedas com apresentadores. Ok. Tata Werneck, acredito que o Cauã Raymond. Isso. É isso. É. Qual a diferença dessa história para do Nego Di e o que aconteceu com eles no final? Boa pergunta, hein? No caso, Tatá Obrigado. e Cauã, eles divulgaram como influenciadores um investimento em cripto. Isso foi parar na CPI das pirâmides financeiras. Eles foram, inclusive, convidados. Houve até pedido de quebra de sigilo fiscal dos atores, né, da atriz. E lá foi analisada a responsabilidade deles no sentido da pergunta do Alba. Eles deveriam saber que podia ter algum tipo de ilegalidade, era pirâmide, tinha ato ilícito? Isso tramita dessa forma. No caso do Nego Di, a grande diferença ele divulga, inclusive, dizendo que ele é sócio, que é dele, confiem. Então ele se envolveu demais se ele não era sócio, porque como um influenciador querendo aumentar as vendas, ele teria se envolvido demais. Se ele de fato for sócio, nós temos recentemente uma aplicação do direito penal que a gente chama de uma questão que chama cegueira deliberada, um instituto chamado de cegueira deliberada, que gera responsabilidade no caso penal. O que seria cegueira deliberada? De uma forma deliberada,
um dos autores, um dos coautores, ele não quer saber o que está acontecendo. Então eu sou sócio de uma empresa de cripto, só que essa empresa dá lucro porque está tirando dinheiro da galera. Fraude. Certo. Só que eu sou sócio e tiro proveito. Quando eu pergunto pro meu sócio, que é o dono de fato, ele responde, eu tô cuidando aqui, fica tranquilo, tô aqui seu lucro, tá aqui sua parte, fique feliz. Se eu, assim, estou agindo e vem depois um processo descobrindo que era fraude, eu tô divulgando, eu tô espalhando essa notícia, sem me envolver a ponto de ter informação, eu posso responder também pelo crime, por essa questão. Porque eu não posso ser cego deliberadamente. Mas o Lehman, por exemplo, na Americanas, ele não sabia que os donos da Americanas não sabiam lá. Os caras fizeram uma tramóia, ele não sabia. Ele pode entrar nessa... É mais difícil, porque a gente está falando de uma empresa que tem 2.000 funcionários, e aí por isso que hoje é tão cobrado o compliance. E normalmente o compliance assume a responsabilidade, inclusive penal, que a gente fala do compliance officer criminal. Então ele tem responsabilidade da gestão desses funcionários que tem algum tipo de decisão. No caso menor, empresas menores, a cegueira deliberada ela pega de maneira mais facilitada, porque você é dono, um dos sócios, tem rede social, recebe reclamação e não foi ver. Por que não foi mas ver? Tem um outro ponto. Muitas empresas, e aí a gente tem um grande exemplo do jogo do Tigrinho, funciona como afiliados. Então tem várias empresas desse tipo. Então fala assim, para o influenciador, você vai ser o afiliado, o que você trouxer de gente, e às vezes até de acordo com a perda da pessoa no jogo, ou na aposta é remunerado, ou pessoa, eu te pago. Nesse caso, a pessoa não é um sócio no registro, mas ela tem uma parceria. Como é visto pela lei? Ela é ou não responsável? Olha, depende. Se, por exemplo, o que está sendo divulgado é um jogo, cassino virtual, e hoje que é legalizado. Está legalizado, foi regulamentado, não há problema nenhum, né? Você tem a previsão de ser jogo de azar, isso significa que a casa vai ganhar no fim das contas e a chance de você ganhar é sempre menor que 50% no fim. Você pode perder dinheiro, inclusive muitas notícias, indivíduos cometendo suicídio já, para discutir essa história da legalização das casas e cassinos virtuais, né? E agora mas isso a casa não é bom para deixar o povo aprender. O povo aprender. Porque isso aí é coisa. Os Estados Unidos não tem isso. Os Estados Unidos, cada um é dono do seu nariz, cada um cuida da sua vida, cada um é responsável. Não tem o papai. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Aqui no Brasil tem, a cultura é o papai, papai vai cuidar de tudo. O Estado vai cuidar. Não é melhor deixar o trouxa cair e aprender com a ganância, com a vida, com a lambada, ele aprende na lambada. Porque senão, cara, o cara vai lá, o cara compra uma Ferrari e acha que com 30 centavos vai comprar uma Ferrari e quer prender o cara que enganou ele, aí é sacanagem, deixa o cara se ferrar, pô. Eu penso assim, Emílio, eu concordo com você, bem que essa reflexão de que as pessoas têm que ter mais responsabilidade de seus atos próprios e o Estado controlar menos, ou se intrometer menos, tem sido a regra, né? Bem que o Congresso está para liberar cassino físico no Brasil. Na questão do cassino virtual, do Tigrinho, desses cassinos, o Estado não teve muita opção. Por quê? Não é que as pessoas não estavam jogando e a liberação mudaria um cenário social. Na verdade, eles estavam. A diferença é que eles estavam jogando em cassinos fora do país. Até a gente falou aqui sobre alguns no programa há uns meses. Então, as pessoas brasileiras estavam jogando, estavam perdendo, ganhando dinheiro, estavam, de alguma forma, já se viciando. Você liberar isso hoje no Brasil foi uma questão só de arrecadação. Vamos... Taxado. Vamos colocar como... Taxadão. Você acha que ele ia perder essa chance? Porque nós estávamos tendo todos esses brasileiros jogando, isso não era ilícito, porque estava em Curaçao, em Malta, cassinos fora do país. É como se você acessasse Las Vegas online. E as pessoas estavam gastando, movimentando milhões de reais. Alguns cassinos movimentavam 40 milhões por mês. E aí o Estado falou, poxa, então vamos legalizar, taxar, arrecada, e o pessoal vai... Cada um cuidar do seu nariz, porque a gente vai se viciar. Claro, os problemas normais. Só que eu acho que algumas questões realmente precisam de intervenção. Eu lembro bem da entrevista do Maluf. Você já chegou falando do cinto? Sim, lembro. E do cigarro. Fala, pô, mas eu quero andar no carro sem cinto. Ele fala, mas eu acho que salva a sua vida. E hoje, pra mim, a lei que obriga a utilização do cinto de segurança, ela é muito válida. Eu acho muito justa. Eu acho que funciona. Mas você vê, Estados Unidos não precisa. Mas tem país que não precisa de capacete. Nem capacete. Alguns estados não, porque você não. É um negócio que só vai ser. É do indivíduo, você tá falando. Acho que Miami não precisa. O pessoal anda de motinha lá sem capacete. Eu entendo até a premissa do Zurita.
Porém, Porém, vai me criticar. Não, vou criticar. Mas eu sei que você vai descer a marreta, concordar com tudo. Você gosta desse... Ele gosta de descer a marreta. Olha, tenho duas opções no programa. Ou concordar com tudo que você fala, ou ter o livre-arbítrio. É isso aí. É minha opinião. Em cima do muro. Brasil, liberdade. Não, eu sei que tudo você vai falar. O que ele tá falando, você quer brigar comigo? Já tem, já tem. Tudo. Vou brigar. O que você tá falando da população brasileira que já sofre. Deixa o cara falar. Já tem o quê? Posso falar? Já sofre demais, a gente não está atento que tem inteligência artificial e pode pegar a face do Emílio, e o Emílio, que é um consagrado apresentador da televisão brasileira, gigante. pode ser manipulado pela deepfake. Mais ou menos não. O Galvão Bueno caiu, o Pedro Bial caiu, e a turma tá lá e acha que é o cara que tá divulgando aquilo. É uma situação da deepfake que eu acho que tá na tua... Mas você não tem controle disso, Mas amor. não é controle, então a plataforma precisa assumir. Isso aí. Deixa a eu te gente falar. precisa ter alguns recursos e ferramentas. Não, pode ficar calmo. Fica calmo. Calma. Não adianta você ir contra a tecnologia. O Napster é a explicação lógica para a tecnologia que o mundo inteiro, o mundo jurídico inteiro, as gravadoras tentaram em cima do Napster. A tecnologia não volta para trás. É daqui para frente. Você precisa aprender a conviver com a tecnologia. Não tem jeito de você querer limitar a tecnologia. Pergunte para o professor Samidana. É isso mesmo. Te escutei. Uma coisa é democratizar a música para todo mundo ter acesso, uma coisa é você pegar dinheiro das pessoas que estão caindo em golpe. Não é democratizar, isso é tecnologia. Fale com o advogado. Posso fazer uma pergunta também? Por exemplo, o exemplo do cinto, o exemplo do cigarro e tal. O Estado, às vezes, tutelar pequenas coisas com uma premissa de que, às vezes, a população brasileira, uma grande parte, ainda não tem um acesso pleno, quase não tem acesso à tecnologia e talvez tenha dificuldade em, quando tivesse acesso inicial, lidar com algumas questões, a gente não protege o cidadão? Não. O Estado quer que a gente seja burro. Exatamente. Não, isso, ok. Porque sobre ele política quer pública. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele quer controlar. Ele quer controlar o seu É mais fácil. Mas não é o Estado que tem que controlar, é a plataforma que tem que dar ferramenta para o cara. É a própria inteligência artificial. Pronto. O Estado não sabe, um monte de gente que não tem a menor ideia como funciona, fazendo um monte de lei e que pode deixar o Brasil muito mais atrasado aos pares, pode expulsar a empresa. Só que essa suposição que o Estado sempre sabe mais e vai fazer o melhor é perigosa. Agora, eu concordo que tem que ter leis assim. Você quer fazer cassino? Beleza, você vai tributar o oficial. Só que você tem que dar, como é feito em vários países, a probabilidade. Então, o cassino faz o seguinte: para cada R$1 que você põe, normalmente volta 96 centavos. Beleza, é isso. Alguém audita, dá o selo e beleza. Agora, transparência. Agora tem casos de abuso. Uma empresa, que nem o Nego Di está respondendo, que você vende algo e não entrega, a empresa, você precisa ter algum sistema para cobrar essa empresa. Exato. Alguns podem falar, tá bom, mas não tem como um ar-condicionado de R$1.000 custar metade. Mas muitas empresas que não entregam não têm preços tão baixos. Então, isso é um crime. O que você faz? Porque se for livre-arbítrio, eu quero bater no cara também que fez isso. Você vira um primata. O exemplo do Sam é bom. Se você, por exemplo, vamos liberar cassino. Você tem uma lei que libera o cassino, mas cria critérios para essa liberação. Que você cria critérios de auditoria. Que você sabe que o empreendedor, na verdade, não é um estelionatário. Ele é um empreendedor sério. Porque ele não tá manipulando a máquina para tirar sempre... Não. Cassino, porra. Mas em Las Vegas cassino é o que? Igreja. Cassino. Mas em Las Vegas, porra. Vegas é super sério. Oh, o controle é muito sério. O controle é muito sério. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas, Emílio, você... É difícil te agradar. Porque você... Imagina a gente. Imagina a gente. Porque você quer liberdade absoluta. Não. E o empresário é safadão também. Não é liberdade absoluta. É deixar o povo aprender por si só. Também acho. Entendeu? Na dor. Deixar ele aprender por si só, porque eu acho que o Estado ficar entrando em tudo, o povo não aprende e a gente sempre vai se sentir um burro. Não, é perfeito. Entendeu? Sempre que vem o Estado fala, não, eu vou cuidar de você, porque o papai. Porque você, papai cuida, papai vai, papai... Isso todo mundo concorda com Terminou você. na pandemia que você não podia fazer nada. Fica em casa. Se puder. Você abria a porta e ficava com É medo. perigosíssimo o Estado, né? Ter o controle porque ele vai colocar o benefício para ele mesmo. É Muito bem. Eu acabei de chegar da China. Lá não tem Instagram, lá não tem Google, lá não tem Facebook. Tá na cara que isso é ruim. É o nosso Agora, bloco. Alguma intervenção mínima para proteção, acho que todo mundo concorda menos Não, tem que ter. China é... Xi Jinping. O cara fala, o chinês fala, China é bom porque chinês
não aprendeu a voar fora da gaiola. China, a gente vive na gaiola e gaiola, passarinho que mora na gaiola, gosta de viver na gaiola. Sabe o que eu senti, Emílio? Eu ia ficar 3 semanas, uma de passeio e 2 de curso. Fui estudar inteligência artificial. O que eu senti? Eu senti que todo mundo que eu tive contato, tanto na universidade como depois nos hospitais, eles vão estudar fora e trazem a inteligência. Então o médico me atendeu, tinha morado em Nova York. O cara da universidade tinha morado na Alemanha. A China foi muito inteligente. Ela se fechou, só que ela permite que a população viaja e traga inteligência. Viaja e importe. Mas ele segura a exportação. Não é à toa que os aplicativos pro mundo eles levaram, que é o TikTok, hoje estão em primeiro lugar, com BYD, etc. Agora, para entrar, eles seguram. Sim. Então, isso foi uma estratégia inteligente, mas claro que livre mercado para os outros demais. Monopólio para mim. É isso aí. E funcionou muito bem. Agora, mas livre expressão para os outros, ditadura. Mas esse sistema chinês... Modelo, Então, mas o sistema chinês jamais funcionaria aqui. Mas nem deve, né? Nem deve vir. Ainda bem. Mas vai... O modelo que o governo cuida de tudo é ruim. Espera 2049. Muito, porque 2049? Ó, professor. Ó o Gordão, ó. O que foi, Gordão? Nostradamus. Ó, Nostradamus. Teoria do Presença ilustre do doutor Luiz Augusto Durso. Compra 2 celulares. Foi lá para... Pô, vamos marcar já outro programa aqui para falar dessa inteligência artificial. Vamos marcar outro programa aqui para falar. Nosso papo sempre é bom. Muito. Eu vou passar o Instagram. Lá tem muitas dicas para você não cair em roubada. Isso aí. O Durso é um mestre, ele é advogado, ele é especialista em crimes cibernéticos. Ele foi advogado da Cléo Pires. Opa! Ele é o cara que domina aí essa área. Luiz Augusto Durso, se você entrar nas redes sociais, é Luiz com Z e Durso com S. Boa. Doutor, obrigado, fiquei feliz que você está bem. Prazer em ver. Boa saúde para você e obrigado pela sua opero participação. E volto de novo. Vou tirar essas pedras. Boa. Limpar esse rim. É isso aí. Obrigado. Muito bem.